Fala tropa, beleza? Eu sou o Vitor e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tropa, mais uma vez, um lançamento da Xiaomi, como não é novidade, parece que a cada semana a Xiaomi tá lançando um celular novo e a gente vê muita fabricante, né, já fazendo isso. A própria Realme tá quase indo pro mesmo caminho, a Samsung já tá nessa faz muito tempo, então já não é novidade. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente do Redmi 10 Prime, lançado agora no dia 7 de setembro, então é muito recente, acabou de ser lançado. A questão é, será que ele vai valer a pena de alguma forma? Vamos conferir. Então bora direto ao que interessa, que nesse caso são as especificações. Começando do básico, questão de cor. A princípio nós teremos 3 cores padrões, iniciais. No caso são azul, branco e preto, bem padrãozinho, que a gente já vê no mercado em quase todas as fabricantes. Mas quem sabe mais pra frente vem uma cor diferente, então a princípio a gente mantém no azul, branco e preto, que é o que vem. Teremos versões com 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, o que hoje não é mais recomendado, mas ainda assim segura numa boa para o usuário comum, pro cara, né, que fica ali usando WhatsApp, Facebook, rede social e essas coisinhas. E uma versão aí com 6 GB e 128 de memória interna, que essa geralmente é a mais recomendada, até porque cada vez mais os aplicativos consomem mais memória, as fotos possuem mais qualidade, então também ocupam mais espaço. Então, se você puder escolher, vá de 6 GB de RAM com 128 GB de memória interna. Em questão de conectividade, a gente tem aquele padrãozinho, né, que é basicamente um conjunto de Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Ele não possui NFC nem 5G. Em compensação, ele tem entrada P2 para fone de ouvido e rádio FM, que tem muita gente que gosta. Então, aproveite caso você também goste. E agora que a gente começa a ir para a parte que realmente interessa. Vamos começar pela tela. Tela também muito padrão no mercado ultimamente. Basicamente uma tela Full HD, 6.5 polegadas, IPS LCD, justamente para aquele corte de gasto, só que com uma taxa variável, que ela chega a 90 Hz e por alguns sites que eu vi ela varia de 45 a 90. A maior parte dos celulares varia de 60 a 90 ou a 120, ou o que quer que seja que o fabricante coloque. Um ponto que eu achei negativo na tela é a certificação de resistência dela, é Gorilla Glass 3. Que já é meio antigo, a gente já tem aí o 5, o 6, o 7, que também é chamado de Victus. Poderia ter vindo um mais novo, mas se você tiver cuidado e como todo bom brasileiro usar película, não deve ter problemas. E agora, a gente vai para a parte que mais importa para a maioria das pessoas, câmera e processador. Já falando da câmera, nós temos um padrão também da Xiaomi, de muitos celulares do mercado, 4 sensores traseiros e o sensor frontal. No frontal, difícil dizer se isso vai ser bom, porque é um sensor de 8 megapixels, isso hoje em dia é relativamente baixo, apesar de megapixel não querer dizer muita coisa. Então vai depender muito de qual é o sensor que vai ser usado, que eu não achei essa informação, se é um sensor da Sony, um sensor da Samsung, um Omnivision. E também vai depender do pós-processamento. Então é basicamente esperar o celular sair, alguém fazer um review e ver se vai estar bom ou não. Mas eu sinceramente não espero muita coisa de um sensor de 8 megapixels, ainda mais na câmera frontal. Agora indo para a câmera traseira, 4 sensores, um de 50 megapixels com o principal com f1.8. Eu não consegui também achar informação sobre qual é a fabricante desse sensor, então a gente fica aí à mercê, só tendo que esperar mesmo e vendo o que vai dar. Porque geralmente as melhores fotos costumam ser com sensores da Sony ou com sensores da Samsung. Nesse caso eu já achei meio diferente, porque não é comum a gente achar um sensor de 50 megapixels em celular, geralmente é 48, 64 ou vai lá pra cima. E nesse caso é um de 50 e como eu falei, eu não consigo achar fabricante, isso me incomoda um pouco porque é basicamente eu não saber realmente o que é que eu tô comprando. De resto, é aquela câmera, digamos, tripla padrão, um sensor ultra-wide com uma câmera macro e um sensor de profundidade. Mais uma vez, eu não entendo porque sempre colocar uma câmera macro. Eu acho que quase ninguém usa um sensor macro. É muito mais vantagem na maior parte das vezes você usar um sensor cheio de 64, de 48 megapixels bem otimizado do que um sensor macro. Mas tá aí, e quem quer use, e quem não quer finge que ele não existe. Agora falando do processador. Ele vem com MediaTek, um G88. A MediaTek tem feito processadores muito bons em questão de desempenho. Tanto que em uma comparação direta, se eu não me engano, ele bate de frente com o Snapdragon 678, que está ali no intermediário. Ele realmente se sai melhor do que o Snapdragon em muitos cenários. Provavelmente, se você vai usar até para um jogo, o celular ele deve suprir razoavelmente bem. Claro que não vai ser um top de linha, mas ele deve dar conta de muita coisa, então deve ser bem tranquilo, entre aspas, né?
como eu falei, tem as ressalvas porque a gente está falando de um processador intermediário, a gente não tem como exigir dele mais do que ele pode oferecer. Para efeito de comparação, eu vou deixar aí alguns resultados de testes do G88 da MediaTek contra o Snapdragon 678. Aí vocês dão uma olhada e tirem suas próprias conclusões, porque um deles é melhor em processamento, o outro é melhor em placa gráfica. Então, como eu falei, se você talvez pense em jogar um pouco com o celular, uma placa gráfica boa ajuda e muito. Pense num computador no seu bolso, então isso realmente faz uma grande diferença. Em questão de configuração, para finalizar, não posso esquecer disso, que é um fato muito importante nesse celular. Ele vem com uma bateria de 6.000 mAh. Isso é muita coisa. É realmente muita coisa para uma bateria, ainda mais pensando no celular intermediário, então a duração dele deve ser com certeza maior do que um dia, a não ser que você use ele de uma forma absurdamente intensa. Então ele vem com a bateria de 6.000 mAh acompanhado de um carregador de 22,5 watts, só que ele só aguenta 18. Então a Xiaomi manda sim um carregador um pouquinho mais potente do que ele realmente aguenta, mas a gente fica limitado nos 18, então eu não sei quanto tempo essa bateria pode levar para ser carregada. Eu acredito que talvez 1h30, se não mais. É o preço a se pagar por uma bateria muito grande, então avalie se para você vale a pena ou não. Eu prefiro um carregamento mais rápido com uma bateria um pouco menor do que uma bateria muito grande e passar 2 horas na tomada. E nesse aspecto ele ainda tem carga reversa de 9 watts. Se você quiser conectar ele, sei lá, no seu fone Bluetooth, caso tenha acabado a bateria na rua, ou, sei lá, dar uma carga rápida no celular de um amigo seu, você vai conseguir. Uma carga devagar, uma carga lenta, mas ela existe e dá pra ajudar numa emergência. Não mais do que isso. Além disso, como todo bom Xiaomi, ele vem com slot duplo para chip, então você pode usar 2 operadoras ao mesmo tempo, e um sensor infravermelho, que muita gente não usa, mas em algumas vezes é bem válido. Seja, sei lá, para uma televisão, para um ar-condicionado, em alguma forma ele ajuda. Agora uma parte bem importante do vídeo, principalmente para nós brasileiros, no meio disso tudo de crise, pandemia e tudo que está existindo aí no momento. O preço. Na teoria, numa conversão direta, a versão de 4 GB com 64 de memória interna vem numa faixa de R$900 e a versão de 6 GB de RAM com 128 de memória interna vem numa faixa de R$1.050. Considerando o nosso cenário atual no Brasil, com certeza não chega nesse preço, mas eu acredito que sim possa chegar próximo a isso, talvez uns R$200, R$300 mais caro. E sendo bem sincero, nessa faixa de preço já é um celular excelente. A gente tem um processador razoável, que aguenta bastante coisa. Como disse, um jogo não vai aguentar no talo, não vai aguentar no máximo, mas já vai rodar os jogos teoricamente numa boa. Com uma bateria excelente, com um carregador aí já... carregamento rápido, apesar de não ser o melhor que a gente pode ter. E geralmente a Xiaomi também oferece boas câmeras, independente do sensor. Ela consegue ter um bom software para isso. Então assim, nessa faixa de preço sim, ele é muito bom. Mas caso você queira um celular que em questão de processamento vá durar um pouquinho mais de tempo, eu particularmente daria uma olhada no Redmi Note 9S, que vem com o Snapdragon 720G, que aí já dá um banho no G88 da MediaTek. Mas em compensação, o Note 9S traz uma bateria um pouquinho menor, talvez tenha uma atualização a menos, já que é uma geração anterior, e também traz Gorilla Glass 5, que é um pouco mais resistente do que o que vem no Redmi 10 Prime. No Brasil, nesse momento, ele está na faixa aí de 1.400 e pouco, a versão de 4 GB com 64 de memória interna. Como eu falei, talvez seja mais ou menos isso que venha de início no mercado nacional. Pode ser sim uma opção a ser observada, né? Pode-se dar uma olhada nela para ver se é válido ou não. Cabe a você decidir se esses pontos que eu falei vão ser ou não de algum valor para você. Como eu falei, o 720G da Snapdragon dá um banho no MediaTek G88. Mas talvez daqui a alguns meses o Redmi 10 Prime fique um pouquinho mais barato do que o Redmi Note 9S. Talvez já venha até um pouco mais barato, eu posso estar errado em relação a isso. De qualquer forma, eu acredito que sim, vai ser um celular bom, mas que nós temos que entender onde ele se encaixa, que é o intermediário, e a gente não pode cobrar além disso. Ele não é um intermediário premium, ele é um intermediário. E é isso. Então é isso, tropa. Um videozinho rápido só para falar sobre esse novo lançamento aí da Xiaomi, que parece que a cada semana traz um celular novo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Qualquer informação que você tenha a mais ou qualquer dúvida, deixa aí no comentário pra gente trocar informação mesmo, ou só pra perguntar alguma coisa, vai que eu consiga te ajudar de alguma forma. Então é isso, tropa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.